Olá, pessoal! Que excelente ter todo mundo aqui para mais uma revisão clínica direto ao ponto. Hoje a gente vai falar sobre um dos maiores desafios da pediatria, a pneumonia adquirida na comunidade, a nossa conhecida PAC. O objetivo aqui não é só ler diretrizes, mas transformar esses dados numa estrutura mental muito prática para usar no dia a dia. Então, vamos mergulhar nisso e construir uma base super sólida, indo desde descobrir quem é o agente causador até decidir o tratamento que, literalmente, salva vidas. A nossa rota hoje vai ser super ágil e estruturada. Vamos cobrir o que é a PAC, os agentes por idade, a fisiopatologia, o diagnóstico, os tratamentos e fechar com a prevenção e aqueles pontos-chave para levar para a vida. Então, vamos direto para a nossa primeira sessão. O que exatamente é a PAC pediátrica e qual é o escopo desse problema? Antes da gente pensar em prescrever antibiótico ou pedir raio-x, a gente precisa delimitar muito bem o campo de batalha. A PAC não é uma infecção respiratória qualquer. É, mundialmente, uma das principais causas de morbimortalidade na infância. A definição médica estrita é essa aqui. Uma infecção aguda do parênquima pulmonar que acontece estritamente da porta do hospital para fora. O grande problema fisiológico é a inflamação dos alvéolos ou do interstício pulmonar. O resultado disso? Um comprometimento direto e muito perigoso das trocas gasosas. É exatamente essa falha na oxigenação que vai ditar se o quadro é leve ou se há uma emergência. E quem está na linha de frente desse risco? A incidência dispara nas crianças menores de 5 anos de idade. Os alvos mais vulneráveis são os bebês prematuros, crianças com desnutrição, imunossuprimidos e aqueles pacientes com doenças cardíacas e pulmonares crônicas. E tem um detalhe fundamental sobre o calendário. Enquanto as pneumonias virais dominam o outono e o inverno, as bacterianas não tiram férias. Elas podem aparecer em qualquer época do ano. Entrando agora na nossa segunda sessão, os agentes causadores por idade. Vamos identificar os invasores. Chegamos a um dos conceitos mais elegantes da medicina pediátrica. A identificação do invasor depende quase que inteiramente da idade da criança. É uma verdadeira transição de patógenos. Pensa só, em neonatos até os 28 dias, o perigo vem principalmente do canal de parto, com o estreptococo do grupo B e a E. coli. Mas a partir dos 3 meses de vida, o cenário muda completamente. O grande vilão, o absoluto protagonista, passa a ser o Streptococcus pneumoniae. Ele vai ser o alvo principal da maioria das nossas condutas de consultório. Mas claro, a gente não pode focar só nas bactérias clássicas. Nos menores de 5 anos, os vírus são os invasores mais comuns, liderados pelo famoso VSR, o vírus sincicial respiratório. Já nas crianças maiores, em idade escolar e adolescentes, a gente precisa ficar muito de olho nas bactérias atípicas, como Mycoplasma pneumoniae. E os fungos? Bom, eles são muito mais raros e geralmente só aparecem se o paciente tiver o sistema imune comprometido. Agora vamos para a terceira parte, a fisiopatologia e o quadro clínico. É hora de avaliar o dano. Com os invasores mapeados, a pergunta que fica é como eles conseguem destruir a harmonia do pulmão. O ataque bacteriano é uma verdadeira reação em cadeia. Começa meio silencioso, colonizando a via aérea superior. Depois, acontece a aspiração ou a bactéria desce pelo sangue até o trato inferior. É lá que ela se multiplica nos alvéolos e gera uma resposta inflamatória massiva. O corpo manda um batalhão de neutrófilos e citocinas e os alvéolos ficam cheios de exudato. É essa reação que causa a consolidação pulmonar e faz a oxigenação despencar. E aqui a gente vê um contraste gritante de estratégias. Do lado bacteriano, o ataque é pesado, exudato intenso, consolidação e uma hipóxia que pode ser gravíssima. Do lado viral, a tática é outra. O vírus provoca um edema na mucosa, aumenta muito a secreção e gera uma inflamação lá no interstício. Qual é o resultado disso na prática clínica? A sibilância, o famoso chiado no peito, quase sempre acompanhado daquele desconforto respiratório. Toda essa fisiopatologia é o que dita o que a gente vai ver no consultório ou no pronto-socorro. Nos lactentes, os bebezinhos, os sinais são de sobrevivência. Eles recusam comida, ficam mega irritados e apresentam gemência e batimento de asa nasal, tentando puxar o ar de qualquer jeito. Já nas crianças maiores, a apresentação é aquela que todo mundo conhece. Febre muito alta, tosse forte e até dor no peito ou na barriga por causa da inflamação e do esforço para respirar. Passando para a seção 4, diagnóstico e sinais de alerta. Como a gente confirma o alvo? Chegamos ao ponto de virada da avaliação. É aqui que a gente separa um caso leve de uma emergência real. E a Organização Mundial da Saúde dá para a gente a ferramenta mais preciosa de todas, os critérios objetivos para taquipneia. Esse é, sem dúvida, o sinal físico mais sensível para a pneumonia pediátrica.
Esses números têm que estar gravados na mente, porque eles são o primeiro alarme de que o pulmão está perdendo a batalha. Então, atenção máxima a esse número, mais de 60 incursões respiratórias por minuto. Se você se deparar com um bebê de menos de 2 meses respirando nessa velocidade, não tem dúvida, é uma bandeira vermelha imediata. A ação tem que ser muito rápida. Outro número crítico que exige intervenção na hora é a saturação de oxigênio. Saturação abaixo de 92% é sinal absoluto de gravidade. Se isso vier junto com apneia ou letargia, significa que a criança já está entrando em insuficiência respiratória. E sobre os exames? Aqui vai a regra de ouro. O diagnóstico da PAC é, antes de tudo, clínico. Pedir raio-x de tórax ou hemograma não é obrigatório para todo paciente ambulatorial, mas eles ajudam muito a separar quem é quem. No raio-x, consolidação lobar grita infecção bacteriana, enquanto o infiltrado intersticial aponta para vírus ou atípicos. E exames mais pesados, tipo hemocultura, a gente deixa reservado para os casos graves ou para o paciente que vai internar. O que nos leva à seção 5. Tratamento e conduta médica. É a hora do contra-ataque. Com o diagnóstico clínico na mão, a gente cai direto na pergunta de $1 milhão, que muda tudo. A gente interna ou trata em casa? A resposta vem daqueles sinais de alerta. Hipoxemia mais desconforto respiratório significa internação mandatória. Sem esses sinais de alarme, a gente pode seguir seguro com o tratamento em casa. Se o caso é de uma PAC leve num paciente com mais de 2 meses, a estratégia é super direta. A verdadeira estrela do ambulatório é a amoxicilina. Ela é a nossa primeira escolha absoluta. A gente calcula a dose entre 50 e 90 mg por quilo ao dia e mantém o tratamento, em média, por 7 a 10 dias. Agora, se a clínica puxar para uma suspeita de pneumonia atípica nas crianças mais velhas, aí a gente muda a rota e entra com a azitromicina. Mas e quando precisa internar? Aí o protocolo de escalada muda. A gente já começa a terapia intravenosa com ampicilina ou penicilina cristalina. Se o paciente complicar ou chegar muito grave, a gente sobe o degrau para ceftriaxona ou cefotaxima. Se houver qualquer suspeita do temido Staphylococcus aureus, a gente tem que ir com artilharia pesada, oxacilina ou vancomicina. E claro, se for um caso viral severo, a base é dar suporte total com hidratação e oxigênio, adicionando o oseltamivir se a suspeita for o vírus da influenza. E finalmente chegamos à nossa última sessão, prevenção e os pontos-chave. A gente sabe que a melhor defesa sempre começa muito antes da doença. As vacinas pneumocócica, influenza e contra a IB são o nosso escudo primário. Junte isso com aleitamento materno, boa nutrição e manter a criança longe do fumo passivo. Porque se a prevenção ou o primeiro tratamento falharem, as complicações podem ser assustadoras, indo desde um derrame pleural até sepse e falência múltipla dos órgãos. Para fechar o nosso material de hoje, eu quero destacar o pilar de tudo isso. Se for para sair dessa revisão com uma única ideia cravada na memória, que seja esta: a taquipneia é absolutamente o sinal clínico mais importante e mais sensível para a gente diagnosticar a pneumonia pediátrica. E aqui, para amarrar tudo, as nossas 4 regras de ouro. Primeiro, o Streptococcus pneumonia domina como a principal causa bacteriana. Segundo, a amoxicilina é o tratamento padrão para quem vai para casa. Terceiro, hipoxemia somada a desconforto respiratório é igual a pensar em internação na hora. E quarto, o raio-x não é obrigatório para todo caso ambulatorial. Não deixe isso atrasar seu diagnóstico. Dominar esses passos não só dá segurança na hora de agir, mas é o que de fato faz a diferença e salva a vida dos nossos pequenos pacientes todos os dias. Muito obrigado por acompanhar essa revisão clínica. A gente se vê na próxima.